que faz também. Aqui não é cemitério, aqui é igreja, é alegria, louva a Deus pela vida dos irmãos, os departamentos que prepararam, que se esforçaram para poder estar aqui nessa noite. Agora vem o melhor de um culto. Todo culto é expressão da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Nós oferecemos a Deus o nosso culto. E a palavra é o ápice de um culto. A palavra que sustenta, a palavra que transforma. Amanhã você vai começar a sua guerra, né? E amanhã você tem que ter palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. O meu amigo, o pastor Wesley, ele que me catequizou, ele que cuidou de mim quando eu precisava lá atrás, nos anos passados, né? Bem passados. Amém? É um amigo, um irmão, um amigo, um pastor. Vou deixar que ele apresente a sua família. Nós vamos orar por ele, para que Deus possa usá-lo com maestria, com graça, com poder, e que você saia daqui de forma diferente da maneira que você entrou nesse lugar. Porque que é uma porta do céu aberta na terra. Amém? Glória a Deus. Cá, Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor, de verdade. Na vida do teu ungido, meu amigo. Aleluia. Deus bom, Deus maravilhoso. E o que está acontecendo aqui, Senhor? Os frutos de orações que fizemos lá atrás, vigílias, montes, reuniões que oramos e clamamos, e hoje estamos desfrutando daquilo que o Senhor nos tem dado, prometido. Temos alcançado a tua bênção nesse lugar. Eu sou meu irmão, sou teu servo, que ele se sinta bem aqui nesse lugar. Ele está na casa dele, ele está no lugar de culto, de adoração. Te louvamos pela Filadélfia, pelos nossos pastores, te honramos, Senhor. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Amém, aleluia. Abençoa cada vida aqui nesta noite. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Que saia renovado, restaurado. Guarda o teu servo, como aí nas tuas mãos. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. A igreja diga: Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Você já tem ideia. Obrigado. Como que o pastor Gelson é precioso, né? Para mim, nesses anos todos, a gente caminhando junto, né? Então é maravilhoso a gente saber que nós podemos contar com pessoas, né, gente? Amém. Maravilhoso a gente saber que a gente tem pessoas que vão nos dar suporte, que vão nos ajudar, que vão estar ao nosso lado, que vão orar por nós. O pastor Gelson é tudo isso, né? Esse amigo, esse irmão. Então, a minha gratidão a Deus pela Patrícia, né? Nossa querida amiga já de tantos anos, né? O Gabriel, seu filho, né? Por cada querido, né? Que é membro dessa igreja, cada ministério, né? Os ministérios que ministraram aqui, o Ministério das Mulheres, dos Homens, dos Jovens, das crianças que deram um show à parte, né? Não é verdade? Dançando, é isso mesmo. Graças a Deus pela sua vida, né? Por cada pastor, por cada querido que tem trabalhado em prol da construção da saúde nas vidas de pessoas. Eu fico pensando, gente, em 17 anos, quantas vidas já passaram aqui? Aleluia. Não é? E que vivem hoje uma nova história, uma nova vida, né? Então, com certeza, a Bethesda, desde a sua origem e até aqui nesses 17 anos, foi e sempre será uma casa de benignidade, uma casa de bondade, uma casa de misericórdia. Porque no final das contas, gente, a nossa fonte
é o Senhor da misericórdia, né? E nós invocamos como igreja do Senhor Jesus Cristo aquele que é a fonte. E é maravilhoso saber que essa fonte ela é inesgotável, ela é ilimitada, ela é infinita. E o mais interessante é que quanto mais você busca, mais você acha. Não é verdade? Então a igreja do Senhor neste lugar é justamente essa via, né? É justamente esse canal para que o Senhor, que é a fonte de toda a graça e misericórdia, possa se manifestar, curando, né? Salvando, libertando vidas. Eu sei que você é fruto também do ministério do pastor Gelson, da sua esposa e dos ministérios constituídos aqui. Glórias a Deus pela sua vida, porque você hoje também é bênção na sua casa, é bênção no seu lar, e você só consegue isso hoje porque um dia Deus te abençoou neste lugar. Então a nossa gratidão a Deus pela Igreja Batista Bethesda, os seus 17 anos, e a minha alegria de estar com cada um de vocês nesta noite. Uma honra mesmo, vocês podem estar certos disso, é um privilégio para mim estar com vocês aqui nesse aniversário, né, dos 17 anos, e graças a Deus também que eu não vim sozinho, né? Além do Senhor Jesus comigo, eu vim com a mulher mais linda da face da terra, né? Vocês vão saber por quê, né? Ela, a Adriana, vai ficar de pé, vai dar um tchauzinho aí para vocês, né? Deus foi bom comigo, não foi? Deus é maravilhoso, né? E as minhas filhas também, Natália, Elisa, pode ficar de pé também, dá um tchauzinho pessoal. Eles são meio assim, timidazinhos, mas é isso aí, graças a Deus, gente. Nós estamos muito felizes também como família, tá, gente? Tá, Patrícia? Nós estarmos aqui juntos, andar com vocês é um privilégio, andar com o Gelson e a Patrícia, né? Um dia desse a gente passou uma tarde junto, né? Eles me fizeram tão bem, gente, né? Fizeram lá uma comidinha fresquinha, deliciosa, depois como se bastasse isso, teve café da tarde, né? Não foi. E hoje é proibido, tá, gente? Joga fora e compra outra coisa. Não, pelo contrário, aquela comidinha fresquinha, abençoada, né? E a gente pôde passar um tempo junto ali, depois no final nós oramos, e é tão maravilhoso porque a gente tem um vínculo tão maravilhoso de coração, uma aliança de coração, eu, o Gelson, a Patrícia, quando a gente se encontra como se a gente estivesse se vendo todos os dias, né, anteriores, sempre se vendo. E é uma comunhão espiritual, né, irmãos? Amém. A gente orou depois lá, né, Gelson, Patrícia, aquele momento tão lindo, tão especial. E graças a Deus, gente. E assim a gente vai caminhando debaixo da bênção e da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pega então a sua Bíblia. Eu quero passar um tempinho com vocês aqui, nessa noite de gratidão, mostrando uma realidade que, na verdade, a gente vai entender que de um propósito que ocorreu aqui, né, com o Senhor Jesus, o Pedro, Tiago, João, e por acaso houve também uma visitação do céu, porque Moisés e Elias também estavam presentes, né? E eu quero tirar algumas lições desse texto através do propósito, né, daquilo que Deus ele mostra aqui para a gente. Então nós vamos assim aprender junto, né, o propósito desta experiência, desta revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo e algumas lições práticas para a nossa caminhada de fé. Então vamos lá, está lá em Mateus 17, dos versículos 1 a 8. Eu prometo que eu serei breve nesta noite. Nós vamos ter somente 1h45 de pregação. Eu percebi que alguns irmãos ficaram nervosos. Brincadeira. Não vamos levar esse tempo todo não, tá bom? Só 1h40. Amém. Aleluia. Então, Mateus 17, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Talvez fique um pouquinho diferente da sua versão, mas vamos tentar acompanhar. Diz assim, olha: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte.
E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram, olha só, Moisés e Elias falando com Jesus. Aleluia. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava Pedro ainda, no caso, né? E a palavra do Senhor diz: quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrada, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Amém. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se, não tenham medo. Então eles, os discípulos, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu quero encher esse lugar de adoração, de louvor, junto com os meus irmãos nesse momento. Ó Deus, te agradecendo pelos 17 anos da Igreja Batista Bethesda. Senhor Deus, pela vida do pastor Gelson, da Patrícia, pela vida, Senhor Deus, de cada um que exerce o seu ministério neste lugar, pela vida de cada querido que inclusive já passou aqui e que estão, graças ao Senhor, neste lugar hoje também. Pessoas que têm sido curadas, abençoadas, eu posso dizer reconstruídas debaixo da unção que está, Senhor Deus, nesse ministério. Te adoramos por tudo que o Senhor já fez, tantas dificuldades, tantas lutas, mas nós podemos dizer também, como o profeta Samuel, mais uma vez aqui juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor que é a nossa pedra de ajuda, o Senhor que é o nosso sustento, o Senhor que é a nossa rocha, o Senhor que é o nosso fundamento. Te louvamos, meu Pai, ó Deus, por esta casa te louvamos, por esta igreja te louvamos, pela vida de cada querido, e que nesta noite realmente cada um de nós receba a revelação da Tua palavra. Não queremos sair daqui sem sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo, para termos compreensão, ó Deus, da Tua verdade, ó Deus, que nos fortalece, a Sua verdade que nos fundamenta na fé, a Tua verdade que nos liberta, a Tua verdade que nos transforma, a Tua verdade que nos conduz a Cristo, a Tua verdade, Senhor, que restaura a nossa alma e o nosso coração, a Tua verdade que gera a própria fé do Senhor em nosso homem interior. Nós queremos ser transformados nesta noite. Por isso nos ajuda mais uma vez a receber a Tua palavra em nossos corações, e nada venha tirar a semente que o Senhor vai plantar no nosso coração nesta noite. Meu Deus, eu quero declarar a nossa dependência do Senhor, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, para receber a Tua palavra. Nos ajuda, é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. Amém. Graças a Deus. O fato é que eu e você temos que ter essa consciência para que nós cumpramos os propósitos de Deus em nossas vidas. É necessário nós termos novas manifestações de Deus nas nossas vidas. O Evangelho não muda, a mensagem não muda, mas conforme você vai crescendo na sua intimidade com Deus, ele vai se manifestando de maneira mais crescente na sua vida. O fato é que há uma proporcionalidade de fé. Eu vou repetir isso. Há uma proporcionalidade de fé. Quanto mais você amadurece na fé, mais Deus se manifesta a você. Amém. Quanto mais íntimo você é dele, mais ele se revela a você. Quanto mais você tem sede por ele, mais água você vai beber. Amém.
Quanto mais você quer o Senhor, mais Ele vai mostrar quem Ele é. E, gente, a experiência da transfiguração do Senhor é exatamente isso. E eu quero nessa noite mostrar um propósito e as lições da transfiguração de Jesus nesse dia tão especial aí dos 17 anos da Igreja Batista Bethesda. Mostrar que tudo que está na palavra de Deus tem assim dois alvos principais. Primeiro, mostrar o propósito de Deus, o plano de Deus para nós. E em segundo lugar, mostrar como a gente pode e deve viver esse plano, esse propósito. Eu vou repetir. Gente, é simples assim. A palavra de Deus, em toda ela, literalmente de Gênesis a Apocalipse, tem sempre esses dois alvos. Mostrar o propósito de Deus, mostrar o plano de Deus, mostrar a vontade de Deus, mas não só isso, também revelar e mostrar como que eu e você vamos viver esse plano. Amém. Mostrar como eu e você vamos entrar na prática da fé, do propósito que o Senhor revela para nós. E olha, este texto fala do propósito de Deus para as nossas vidas. E esse texto fala como você deve viver esse propósito. Há um tempo eu estava meditando sobre esse texto e o Espírito de Deus começou a ministrar tanto ao meu coração. E eu falei, é esse texto que eu vou levar lá para Bethesda. Eu nunca preguei sobre o Monte da Transfiguração. Eu nunca peguei esse texto e dissequei. Já citei, já falei algumas coisas, já peguei alguns versículos, já complementei em algumas outras mensagens, mas eu nunca havia pregado sobre a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram quando eles viram a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Então, é o seguinte, eu estou trazendo um pão fresco para vocês aqui hoje. Porque foi para mim também, eu comecei a perceber tantas coisas práticas maravilhosas. Na verdade, eu só tinha assim uma compreensão do propósito do que aconteceu aqui no Monte da Transfiguração, mas o Espírito de Deus há algum tempo começou a ministrar de maneira muito prática ao meu coração como eu tinha que responder às manifestações novas, às revelações novas de Deus sobre a minha vida. E eu quero te dizer, há manifestações novas, há revelações novas, há poder novo, há glória nova, há experiências novas para mim e para você. Amém? Amém. E é justamente sobre isso que esse texto nos fala. Mas ao se revelar para os seus discípulos, o fato é que, em primeiríssimo lugar, esse texto aqui tem um propósito maior, tem um propósito chave para tudo mais. Esse texto aqui quer revelar, essa passagem quer mostrar, essa experiência que os discípulos tiveram, tem como propósito, ou Deus tinha como propósito na experiência desses discípulos, Pedro, Tiago e João, justamente revelar a divindade de Jesus Cristo. O fato é que a transfiguração, ela revela que Jesus Cristo é Deus. Evidentemente que Jesus fez muitos milagres. Há um livro da Bíblia, que é o Evangelho de João, que tem um propósito: mostrar que todos os sinais que o Senhor operou era para um fim, revelar que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é Deus, que tem a mesma natureza de Deus, que se encarnou para nos salvar. Cada sinal, 7 em particular, o apóstolo João, ele precisamente falou de 7 milagres específicos no seu evangelho para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele, a gente tem a vida no seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Jesus se revelou nos seus ensinos, Jesus se revelou nos seus milagres, Jesus se revelou na sua compaixão, no seu amor, Jesus se revelou como Deus em muitos momentos, mas esse momento do Monte da Transfiguração é muito especial. Na verdade, cada momento foi especial, mas o fato é que aqui é como se a divindade de Jesus Cristo extrapolasse para fora. Aleluia!
Até então, a divindade de Jesus era demonstrada pelas obras que ele realizava. A divindade de Jesus era demonstrada pelos milagres, pela compaixão, pelo amor que ele tinha pelas pessoas, pelos pecadores, pelas pessoas que a sociedade rejeitava, pelos leprosos que ele tocava. A divindade de Jesus era mostrada, era manifestada, mas aqui, em particular, a divindade de Jesus extrapola para o seu rosto, extrapola para as suas vestes. E aqui tem uma nova revelação, aqui tem uma revelação nova para os seus discípulos. Eles nunca tiveram essa experiência. Porque nós entendemos, conforme nós vamos caminhando com o Senhor, Ele tem novas coisas, novas revelações, novas experiências. Gente, glórias a Deus, porque a vida com Deus é dinâmica. A vida do Senhor não é um lado parado. Glórias a Deus por isso. A vida com Deus é um rio que flui. Aleluia. Então o fato é que o Monte da Transfiguração, a experiência no Monte da Transfiguração, tem como propósito maior confirmar a divindade de Cristo Jesus. Mas também tem como propósito confirmar a realidade do poder sobrenatural do reino de Deus em Cristo Jesus. O fato é, gente, que Cristo Jesus, Ele é a única via pela qual o reino de Deus se manifesta. Eu e você só podemos trazer o reino de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos. Nós, através da oração e da prática da fé, temos condições de trazer o governo de Deus sobre as nossas vidas, o governo de Deus sobre as nossas casas, o governo de Deus sobre as pessoas doentes, oprimidas, por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o único meio para que o reino, o governo de Deus se manifeste em nós e através de nós. E essa transfiguração que revela a divindade de Jesus Cristo tinha como propósito confirmar que quando nós cremos em Jesus Cristo como Deus, o reino do Senhor se manifesta. Perceba, você não pode nem ser salvo se você não crê que Jesus Cristo é Deus. Alguém só pode ter uma experiência real de salvação se crer que Jesus Cristo é Deus. Então essa transfiguração, ela tinha esse propósito, confirmar a manifestação do reino de Deus em Cristo Jesus. Ainda, gente, um outro propósito, mostrar e comprovar que Jesus é o Messias Redentor. Repito, o Senhor provou de muitas formas e de muitas maneiras. Há passagens, há relatos que os discípulos, que os apóstolos registraram, que na verdade era profecia pura se cumprindo. Detalhes que foram profetizados 1000 e tantos anos, 1500 anos antes de Jesus nascer, 700 anos, 500, 400, enfim, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, a gente via as profecias se cumprindo em relatos claros na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui também, na transfiguração do Senhor, é mostrado e é comprovado que Jesus Cristo é o Messias, porque só o Messias poderia ser homem e Deus, Deus e homem. E o nosso Senhor Jesus foi e é totalmente Deus e totalmente homem. E o Monte da Transfiguração tinha como propósito trazer essa revelação para Pedro, Tiago e João. Agora escuta isso. A transfiguração, a manifestação de quem Jesus Cristo é, ou seja, Deus tinha como propósito também fortalecer a fé dos apóstolos. Aqueles Pedro, Tiago e João, que depois seriam testemunhas para os seus outros irmãos, para os outros apóstolos. O fato é que quando Jesus se revela, e como nós vamos ver, o seu rosto fica resplandecente como o sol, as suas vestes, elas resplandecem como luz. Na verdade, tinha um propósito: fortalecer a fé dos apóstolos,
Porque o fato é o seguinte, é importante você entender isso agora. A fé vem pela palavra, mas são as experiências que nós temos por causa dessa fé gerada em nós que vai fortalecendo a nossa caminhada e a nossa jornada de fé. Portanto, escuta isso: fé recebida, fé crida, fé vivida gera a força de Deus para você caminhar até o fim. Eu vou repetir isso para você: fé recebida, que vem pela palavra. Fé que foi recebida e crida, e agora fé crida, ou melhor, fé praticada, fé vivida, ela gera uma força sobrenatural em você que nada te para, você se torna imparável. Será que estamos juntos nisso? Então o propósito do Senhor se revelar aos seus discípulos era justamente este. Era para confirmar a fé dos apóstolos diante da profunda angústia que eles iriam viver logo depois. Aqui já está muito próximo da crucificação do Senhor, do abandono dos discípulos, deles negarem Jesus Cristo, deles virarem as costas para o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, sabendo disso, eu quero que você entenda quanto Deus te ama nessa noite. Aleluia. Jesus não foi pego de surpresa na traição, na negação, no virar de costas dos seus discípulos. Jesus sabia muito bem o que ele iria viver. Ele sabia exatamente quem era Judas. Ele sabia exatamente qual seria o comportamento dos seus outros discípulos. Ele sabia. E o que ele faz? Rejeita os discípulos? Não. Ele se manifesta como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o seu rosto resplandece como o sol. E as suas vestes resplandecem como luz. Para quê? Para fortalecer os seus discípulos que iriam negá-lo. Será que você tem alguém com tanto amor? Do teu lado eu digo que não. Alguém pode te amar de maneira extraordinária, maravilhosa, mas só Deus ama do jeito que Ele ama. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sabe por que Jesus se revela pelo Tiago e João? Justamente porque Ele iria fortalecer a fé deles. Porque esses homens iriam se sentir frustrados, decepcionados. Esses homens iriam virar as costas para o Senhor, iriam abandonar o Senhor. Porque eles tinham uma perspectiva tão diferente daquilo que o Senhor Jesus veio mostrando ao longo de tantas vezes no seu ministério, que a sua primeira vinda tinha um propósito específico: salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, habitar no coração das pessoas, salvar as pessoas do pecado, conduzir as pessoas a estarem no centro da vontade do Pai, até que venha se consumar toda a história da humanidade debaixo da soberania de Deus, e Ele então voltará em glória para estabelecer o seu reino em todas as nações, em todo o universo. Mas na sua primeira vinda o propósito era claro, o alvo era definido: era salvar você, era salvar a mim, era salvar esses discípulos, era tocar nas pessoas desprezadas, era levantar os caídos, era abençoar as pessoas que estavam debaixo de maldição, era restaurar os corações que estavam sem esperança nenhuma. E o que o Senhor Jesus faz antes dos seus discípulos negarem, traí-lo, abandonarem? Ele fortalece a fé deles. Sabe de uma coisa? O Senhor não desiste de você, nem mesmo sabendo que amanhã você vai errar. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus se revela como Deus para fortalecer a fé dos seus discípulos, porque os seus discípulos, eles iam entrar em angústia, em frustração, em decepção. Eles achavam que o reino do Senhor físico seria estabelecido naquele momento. Provavelmente, como nós vamos ver, quando Pedro diz: vamos aqui, Senhor, se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas. Provavelmente na cabeça de Pedro chegou o reino. Moisés e Elias desceram para confirmar: vai iniciar o milênio. Vai se iniciar o tempo do reino do Senhor sobre a face da terra. Então ele vai: vamos agora estabelecer as tendas aqui.
aqui, porque vai ser um marco que o Senhor Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na face da terra. Mas, gente, Jesus não veio na sua primeira vida para estabelecer um reino físico, econômico, social, de justiça nessa terra. No primeiro momento, ou na sua primeira vida, ele veio te resgatar do inferno, ele veio mudar a sua história, ele veio mudar o seu coração, ele veio te tornar uma nova criatura, ele veio te dar uma nova esperança, ele veio te mostrar quem é o Pai, o amor do Pai, a glória do Pai, a eternidade, o poder dele. Aleluia. Quem será que é com isso? Diga amém. Amém. Quem fica triste, diga amém. Opa. Ouvi um amém de um herege aqui. Brincadeira. Mas o fato é que Jesus Cristo, ele não desiste de você, mesmo sabendo que você amanhã vai errar. Amém. Quem está pegando isso aí? Como que o Senhor falou meu coração? Fortalecer a fé dos apóstolos diante da profunda angústia, frustração, decepção, que viriam com a morte de Jesus. Gente, Pedro vai chorar amargamente, diz o texto, depois que ele trai ao Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. Não é verdade? Amém. E a Bíblia fala que ele chora amargamente. O sentido literal é alguém chorando no cemitério a morte da mais doída de alguém. É como se ele estivesse chorando a sua própria morte amargamente. O choro era angustiante. Pedro se encheu de angústia, porque ele traiu o mestre, porque ele negou o mestre na verdade, porque ele deixou de crer em Jesus, porque ele não entendeu que Jesus precisava ser um servo sofredor, que já tinha sido anunciado e profetizado por Isaías no capítulo 52, Isaías 53, Isaías 54, o servo sofredor. Até hoje os judeus não entendem que aquele servo sofredor é Jesus, e até hoje eles estão esperando o Messias, mas glórias a Deus, nós já entendemos a palavra profética. O Messias já veio, o Redentor já veio, o Senhor já veio. E Pedro, como também todos os outros, não entendiam. Várias vezes nos evangelhos, a Bíblia fala que os seus olhos estavam fechados para verem. As suas mentes não entendiam, não compreendiam esta realidade de que Jesus precisava sofrer, que Jesus precisava ter sobre si o meu e o seu castigo, para que ele para que ele sendo castigado no nosso lugar, a gente viesse ter a própria paz de Deus. E termos também a paz com Deus. Então o fato é que Jesus, ele se revela do jeito que ele se revelou para fortalecer a fé dos seus discípulos, porque ele sabia muito bem que os seus discípulos iriam cair. Sabe, gente, com certeza na nossa caminhada de fé, nós já tivemos algumas quedas. Mas está escrito que o justo pode cair 7 vezes, e 7 vezes o Senhor vai levantar. Se Jesus não desiste de você, não desiste de si mesmo. Quem está pegando isso? Amém. E você sabe muito bem, e esse ministério aqui eu sei muito bem, é muito sério, que eu sei que você compreendeu bem. Aqui não é um convite para você viver na libertinagem. Isso não é um convite para você, opa, então legal, bacana, já que Jesus vai me levantar, todas as vezes que eu caí, eu vou cair. Eu sei que você não pensa assim, eu sei que esse não é o teu sentimento. Será que eu posso ouvir um amém de você? Mas o fato é que nós erramos, nós temos quedas em nossa caminhada com o Senhor, mas como o Senhor já sabia do que ia acontecer, sabe o que ele faz? Ele se revela a você, ele demonstra o amor dele para com você. Ele, através de pessoas, através de experiências pessoais, ele vai se revelando como Deus Emmanuel. Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias de suas vidas, não é assim? Amém. Até o quê? As consolações. A consolação, o Senhor está com você. Entenda, ele falou isso para você antes da sua jornada futura, sabe por quê? Porque ele sabia que você também iria se angustiar pelos seus próprios erros. Você teria que se arrepender e vai ter que se arrepender muitas outras vezes por atitudes erradas, mas eu quero mais uma vez dizer para você: o Senhor se revela a nós como Deus compassivo. Amém.
Ele se revela como Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, para demonstrar para você: pode contar comigo, com meu consolo, quando você cair. Amém. Amém, meu irmão. Falando então dos propósitos, o propósito, é claro, chave aqui é o Senhor revelar a sua divindade. Depois que eu falei dos propósitos, deixa eu mostrar aqui 5 lições desse texto para vocês, tá bom? A primeira, a gente vai versículo por versículo, está no versículo 1, que diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular, declara em particular, a um alto monte. Sabe o que a gente aprende? A primeira lição que a gente aprende aqui: quanto mais íntimo do Senhor nós formos, mais revelações nós teremos de quem Ele é, da sua glória e do seu poder. Quanto mais uma vida particular, pessoal, íntima você tem com o Senhor, mais Ele se revelará a você. E isso te dará condições de não só ser consolado quando você estiver passando por dificuldades, de não só ser levantado quando você, por algum motivo, precisar da mão do Senhor para te levantar, mas também para te ajudar a vencer as tentações, para te ajudar a vencer os padrões deste mundo, para te ajudar a você vencer a sua própria carne. Porque eu quero só te lembrar o que você já sabe muito bem: a tua carne não é convertida. Amém. A sua natureza humana não é convertida ao Senhor. E sabe de uma coisa? Nunca será. Ouviram isso? Amém. A tua natureza humana, a sua carne, nunca se converterá ao Senhor. Por si só, ela nunca terá vontade de buscar ao Senhor, porque é sempre uma guerra entre a sua carne, os seus desejos carnais, as suas inclinações humanas e a vontade do Espírito de Deus no seu coração, se você já nasceu de novo. Há uma guerra constante. E graças a Deus por essa guerra, porque eu entendo que é uma das maiores evidências que você está salvo em Jesus Cristo. Porque se você não tem guerra mais com a sua carne, ou se você não tem guerra com a sua carne, provavelmente seu coração não foi mudado. Mas se o teu coração foi mudado, você não se conforma. É para se entregar aos desejos da sua carne, da sua natureza humana. E a palavra do Senhor nos mostra claramente aqui para nós que o Senhor toma os seus discípulos em particular, para que eles tivessem uma experiência particular. Escuta, Deus quer que você tenha uma experiência particular. Amém. Glórias a Deus pelo culto público. Amém. Glórias a Deus por esta celebração, por essa manifestação de gratidão nessa noite. Mas Deus quer te ver no particular. Ele quer que você feche a porta e entre naquele aposento e busque o Senhor em secreto. O Senhor vai ouvir o seu coração, o Senhor vai ouvir o seu clamor, mas o Senhor vai ouvir, acima de tudo, o maior clamor que você tem que ter na sua alma. Um clamor que a sua alma, na verdade, geme. Talvez você não esteja escutando muito bem ainda, quem sabe? Talvez você tenha dado tanta vazão aos seus desejos naturais, humanos, físicos, às suas necessidades naturais, ou às suas necessidades existenciais, que talvez você não esteja escutando de maneira audível o clamor da sua alma, mas há um clamor interior no seu coração. Papai, eu quero ter intimidade com o papai, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter particularidade, pessoalidade, individualidade, eu quero ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Esse texto nos ensina isso. E sabe, gente, esse particular é para a gente convertido. Esse particular não é para o incrédulo. Que Deus, e nós sabemos muito bem disso, tem o anseio e o desejo de salvar o ímpio, todos nós sabemos. E nós amamos
amamos as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Nós oramos por elas. Nós proclamamos o Evangelho de Jesus para elas. Mas elas não podem viver esse particular, essa intimidade, porque elas não nasceram de novo, elas não são filhas ainda de Deus. Não são filhos de Deus. Eu sei que há o jargão aí fora, né? Que todos são Filhos de Deus. Será que é isso mesmo, gente? Não. Criatura. Não. Lá em João capítulo 1 já deixa isso muito claro. A Bíblia deixa claro que somente aqueles que recebem Jesus se tornam filhos De Deus. Olha, se somente aqueles que creem e recebem Jesus como Filho de Deus, ou melhor, que creem no Senhor como Salvador e passam a ser filhos de Deus, é porque antes não eram filhos de Deus. Aí sim, todos nós somos criaturas de Deus e Deus ama a sua criação. Mas só se torna filho aquele que crê de todo o seu coração em Jesus. Eu quero te provar que essa intimidade, esse relacionamento, não é para o incrédulo, não é para o ímpio, que ainda não se converteu ao Senhor. Olha o que está escrito em Mateus 16, dos versículos 1 a 4. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Gente, Jesus manifestou um sinal do céu lá no Monte da Transfiguração, com pessoas que já tinham tido seus corações mudados, e mais precisamente Pedro, Tiago e João. Eles foram levados pelo próprio Senhor para um particular. Amém. Mas aqui os fariseus e os saduceus, eles se aproximam de Jesus não para se arrepender da sua incredulidade, mas a Bíblia fala que eles se aproximam do Senhor para tentar o Senhor, pedindo de maneira até mesmo desprezível, desprezando o Senhor como Messias, que Ele mostrasse um sinal vindo do céu. E aí o Senhor então disse, mas Jesus respondeu, chegada a tarde, vocês dizem, teremos bom tempo porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do sol, ou seja, eles sabem que não tem chuva, eles conhecem, evidentemente, a aparência do tempo que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui. E ele diz, na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Eles estavam pedindo um sinal do céu, o sinal do céu estava na frente deles. O pão vivo que desceu do céu. Estava diante deles e eles não reconheciam. Cada profecia se cumprindo na pessoa de Jesus e eles, por inveja, por coração endurecido, eles não reconheciam que Jesus era o Senhor e era o Mestre. Eles queriam tentar pressionar o Senhor Jesus para pegá-lo em alguma falha, mas glórias a Deus, o nosso Senhor foi tentado em muitas coisas, mas Ele não pecou, por isso Ele pôde morrer na cruz do Calvário como nosso substituto. O inocente morreu no lugar dos réus nossos. Todos nós estávamos debaixo de julgamento, todos nós estávamos debaixo de condenação, e Jesus tomou o nosso lugar, e nós cremos nele, por isso agora nós podemos declarar e confessar, Romanos 8, versículo 1, não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Eles sabiam interpretar os sinais dos tempos, ou melhor, a aparência do céu, o tempo físico, mas os sinais proféticos eles não sabiam interpretar. Não porque eles não eram capazes intelectualmente, é porque os corações deles, apesar de serem pessoas que liam, estudavam a Bíblia, mas os olhos deles estavam o quê, gente? Fechados. E Jesus então faz essa declaração para eles. E aí então olha só o que o Senhor fala. Uma geração, olha só, gente, a palavra de Jesus para esses homens. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Amém. Qual foi o sinal de Jonas? De que Jonas ficou 3 dias
na barriga da baleia, depois ele foi vomitado, não foi? O Senhor Jesus ficou 3 dias no túmulo e no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. O que Jonas passou apontava para um sinal profético. O Senhor, eu só vou deixar para vocês o sinal de Jonas. E a Bíblia fala, e deixando-os, Jesus se retirou. Gente, quando você tem sede dele, quando você busca ao Senhor, quando você quer ter intimidade com o Senhor, quando você quer se render ao Senhor, ele jamais te rejeita, pelo contrário, ele te atrai cada vez mais pela presença dele. Mas para as pessoas que não querem ter aliança com eles, que quebram aliança com eles, chamados aqui de adúlteros, nesse sentido de quebrar aliança com Deus, são perversos em seus corações. O Senhor Jesus não pode se revelar. O Senhor queria se revelar a eles. E tem muitas passagens que demonstram isso, mas eles não teriam se entregar ao Senhor. Mas um dia nós nos entregamos ao Senhor. Eu quero dizer que por causa disso, o Senhor tem muitas experiências para acrescentar na sua jornada de fé, para te fortalecer, para você vencer o pecado, para você vencer o mundo, para você vencer o diabo, para você vencer as dificuldades, as aflições, e até mesmo para você ser consolado nos tempos de angústias e tristezas. E quando você cair, o Senhor te levantar. O fato é que o Senhor se manifesta sobre a sua vida, inclusive hoje, para te fazer compreender que Ele está com você, não para te quebrar, não para te apagar, porque Ele não quebra a cana, e Ele não apaga a chama que fumega. Ele, na verdade, Ele quer nos ver restaurados, Ele quer nos ver de pé, Ele quer nos ver brilhando com a luz dEle. Você está pegando isso? Mas isso são para aqueles que têm particular com o Senhor. Sabe, gente, a segunda lição que eu aprendo é que a vida de oração, ela produz essa intimidade. Gente, olha só, eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Você está em Cristo Jesus? Amém. Você é de Deus? Amém. Então é o seguinte, você tem que orar. Amém. Amém. Comece. Se você não tem uma vida contínua, constante de oração, olha só, não queira ter uma vida de oração de alguém que está 30 anos orando sem parar, com experiências e numa maturidade de fé. Comece onde você está, Deus vai te respeitar. Amém, gente? Deus vai respeitar. Amém. Começa onde você está, eu vou repetir. Começa a dar o start no nível espiritual que você está hoje. Mas você vai percebendo que a sua vida de oração, a sua continuidade em buscar o Senhor, vai fazer com que os céus se abram e Jesus se revele a você de uma maneira que você nunca antes experimentou. E o mais lindo, quando você pensa que já experimentou grandes e maravilhosas coisas com o Senhor, na medida que você continua tendo vida de oração, o Senhor vai acrescentando mais experiências e você vai percebendo que cada vez mais o Senhor vai se tornando mais real. Gente, escuta que eu vou te falar. Quanto mais você continua buscando ao Senhor em oração, mais Ele vai se tornando mais real, mais real, mais real, mais real. Eu sei que parece loucura, mas o Senhor, Ele vai crescendo na sua realidade de quem Ele é, na sua glória, no seu poder, na medida, na proporção da sua busca em oração. Eu quero te provar que esses discípulos só tiveram essa experiência com o Senhor porque havia um propósito deles estarem no Monte da Transfiguração, que era a oração, minha gente. E quem nos revela isso? Lucas, que traz o mesmo relato de Mateus 17, Marcos no capítulo 9 e Lucas também no capítulo 9. Esse mesmo relato aqui de Mateus 17. Olha como que Lucas revela para nós esse relato. Escuta isso. Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois, eu não sei se você percebeu, você leu 6 dias em Mateus. Lucas fala 8 dias. Porque é simples. Esses 6 dias aqui era ter um monte. Os 8 dias eram mais 2 dias, um dia e pouco a mais, porque ele já considerava como o 8º dia, que eles já tinham descido do Monte da Transfiguração. É simples assim.
Ok? Então aqui Lucas está complementando os 6 de Mateus e mais os 2 dias. Que eles subiram, tiveram a experiência, ficaram lá e depois desceram. É simples assim. Gente, glórias a Deus que a Bíblia não tem contradição. Amém. Se você começa a estudar um pouquinho mais a Bíblia, você vai percebendo que os textos que aparentemente são contraditórios são só ângulos diferentes que mostram e revelam a mesma coisa à medida que você vai estudando. Isso vai ficando cada vez mais claro para você. Então o fato é que Lucas declara, depois de 8 dias de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Amém. Por que Jesus se revelou como se revelou aos seus discípulos? Porque Jesus tinha um propósito, buscar o Pai, e os discípulos foram com ele. Sabe quando você vai ter experiências reais, fortalecedoras, que vão fazer com que você fique firme, apesar das angústias, decepções que você vai ter consigo mesmo, se você for uma pessoa que ora? Amém. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Lucas relata para nós. Sabe qual é o segredo de você ver a glória do Senhor? De você ver a manifestação de quem Deus é? Se você seguir o exemplo de Jesus, seu homem de oração. Porque Jesus era Deus e era homem. Deus precisa orar? Eu vou repetir, Deus precisa orar? Claro que não, mas Jesus também era homem. Como homem ele orava. E por ele orar e buscar o Senhor, ele se transfigurou. E os discípulos puderam ver a glória dele. Se você seguir o exemplo de Jesus, eu vou repetir, Igreja Batista Bethesda, você vai ver a glória do Senhor. Eu não estou aqui para falar de utopia, eu estou aqui para falar de verdades. Você está no nível hoje, não tem problema. Cada um de nós está no nível específico de maturidade de fé. Mas vamos caminhar, mas vamos perseverar, mas vamos dar continuidade, vamos buscar o Senhor e não deixá-lo de buscar. Sabe o que vai acontecer? Você vai crer e por isso você vai ver a glória do Senhor. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Amém. A terceira lição que eu tiro daqui está lá no versículo 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, em outras traduções como a neve. Mas o fato é que nós aprendemos algo importantíssimo. Primeiro, é também importante a gente dar o significado da palavra transfigurar. Quer dizer, na verdade, mudar de forma. Houve uma mudança no rosto de Jesus. Brilhou como o sol. Houve uma mudança de forma, por assim dizer, nas vestes de Jesus. Ela resplandeceu como luz. Ser transfigurado literalmente é ser transformado. Sabe o que eu aprendo? O mesmo Jesus que foi transformado, por assim dizer, se resplandecendo como sol e luz, visivelmente diante dos seus discípulos, é o mesmo Senhor que se manifesta a nós e transforma o nosso coração. Amém. Muda a forma do nosso coração. Muda a forma do jeito da gente olhar e enxergar a vida. Muda a nossa mentalidade. Mas o fato é que temos que gerar uma diferença aqui, gente, entre o homem e Jesus. Desculpe, Jesus que é Deus homem. Quer ver? Moisés refletia no seu rosto a glória de Deus. Estamos juntos, não? Amém. O rosto de Moisés o quê? Brilhava. Amém. O rosto de Estevão, as pessoas viam o seu rosto como anjo. Lembram disso? Atos capítulo 7. Brilhavam.
Era como um rosto de anjo. Mas Moisés, Estevão e tantos outros que tiveram experiências extraordinárias de serem envolvidos com a glória de Deus, eles refletiam, escuta isso por favor, eles refletiam a glória de Deus que se manifestava sobre ele. Jesus, diferentemente, o que tem que ficar claro para nós, que a glória divina, o brilho do Senhor como sol, o brilho que estava no Senhor como luz, vinha dele mesmo. Eu preciso receber o brilho de Jesus para brilhar, mas Jesus é o próprio sol, Jesus é a própria luz, emanava dele mesmo a glória do Senhor, porque ele é Deus, ele é a fonte de toda a luz, ele é a fonte de toda a glória. Sabe, gente, rosto resplandecente como o sol, está falando, sabe o que significa aqui? Raiar de um novo tempo. O choro pode durar uma noite, gente, nas trevas, nas angústias, mas a alegria, o raiar de um novo tempo vem pela manhã. Sabe de uma coisa? Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o sol da justiça. Você pode ser a pessoa mais injustiçada. Talvez Satanás esteja se levantando contra a sua vida como nunca antes. Ou talvez, quem sabe, você está passando por situações que nós, seres humanos, passamos. Dificuldades, aflições, injustiças. Mas você e eu temos que entender que o nosso Deus muda a nossa sorte. Ele é o sol da justiça. Ele faz raiar um novo tempo. E quando nós o buscamos, quando nós o queremos, quando nós dependemos dele, sabe o que vai acontecer, gente? Ele muda por fora e ele muda por dentro. Ele muda o meu coração e muda as estações. O Senhor é o sol da justiça. O rosto dele brilha, resplandece como o sol. Que coisa mais linda. Jesus, ele já entrou na minha vida, gente. Eu vou repetir, Jesus já entrou na minha vida, gente. As trevas já foram dissipadas. Não há mais morte em mim. Gente, não há mais morte em mim. Esse corpo, se Jesus não voltar antes, aqui é um polipão. Esse corpo vai apodrecer debaixo da terra, mas não é o Wesley que vai estar debaixo da terra ou no caixão. Eu vou estar vivinho da Silva com Jesus agora, porque está escrito: ainda que você morra, você viverá. Sabe por quê? Porque a vida de Deus está em mim. Glória a Deus. As trevas foram dissipadas, gente. A noite já passou. Eu vou repetir, a noite já passou. Me desculpa por eu estar muito alegrinho, gritando, mas a noite já passou. A primavera já chegou. Eu vou passar por aflições, dificuldades, desertos, mas o sol da justiça estará comigo dia após dia, e eu vou ter uma esperança contínua no meu coração. Eu vencerei, porque o sol já raiou na minha vida. Não vai raiar. Algumas pessoas acham que o sol desapareceu quando estão passando por dificuldade. Gente, o sol está lá, o sol está lá, o sol está lá. Jesus não te abandona, Jesus não esquece de você. Ele te ama com amor eterno, e eu estou um pouco mais animado agora. Que lição linda que eu aprendo aqui. Mas também Jesus resplandece como luz. Luz na Bíblia fala de 3 aspectos muito importantes: pureza, santidade e compreensão. Fala: pureza, santidade e proteção. Sol fala de dissipar as trevas, de um raiar de um novo tempo. Quer ter um novo tempo na sua vida? Tem que nascer de novo. Se você já nasceu de novo, eu tenho uma boa notícia: você já está no novo tempo de Deus. Não estou falando que isso vai nos isentar de dificuldades e aflições. Isso vai nos fazer superar as dificuldades e as aflições. Vocês estão entendendo isso? Mas Jesus também,
Ele é a luz. Ele purificou você por dentro e te santifica na sua alma. E faz você compreender na sua mente a vontade e o plano que ele tem para a sua vida. Estamos aprendendo juntos? Bem, eu preciso andar um pouquinho mais rápido. Então eu quero ir para a quarta lição. Deixa eu adiantar aqui. Mas até aqui ficou claro, irmãos, para vocês? Quantas lições maravilhosas, não é? Quem busca? Quem busca acha, gente. Quem pede recebe. Quando essas realidades começaram a vir, eu quase fiquei tonto. Na hora que eu fico meio tonto, assim, sabe? Deus começa a falar tanto ao meu coração que eu fico... Eu vou colocar para fora, mas está aquele, sabe, pastor Marcos, aquele turbilhão aqui dentro. Então, que é hora mesmo só para ouvir o Senhor falando. Mas graças a Deus, estou colocando tudo para fora hoje. Eu estou desabando hoje. Eu estou desabafando nessa noite. Amém. Eu estou desabafando. Mas no bom sentido, colocando para fora o que Deus gerou no meu coração. E glórias a Deus, porque foi na Igreja Batista de Efésio que eu preguei a primeira vez em Mateus 17. Amém. Glória a Deus. Que privilégio meu. Gente, eu queria rapidamente falar sobre a quarta lição que eu aprendi aqui em Mateus 17, 3 e 4. Olha só. Falava ele ainda, ou seja, Pedro. Não, desculpe. E eis que, versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, vamos estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos aprender aqui algumas lições, gente? Ou uma lição específica. O fato é que a presença de Moisés e Elias representava a confirmação de que todas as escrituras, lei e profetas, apontavam para Cristo, revelavam a Cristo. Quando Moisés e Elias desceram de maneira sobrenatural, pela permissão e soberania de Deus, eles vieram ao encontro de Jesus no Monte da Transfiguração, evidentemente em espírito. Ali havia, é claro, uma visão aberta. Eles não tomaram uma forma humana. O que havia ali, gente, era uma visão aberta. Deus abriu os olhos espirituais de Pedro para ele enxergar como os outros discípulos o que estava acontecendo no mundo espiritual. E Moisés e Elias descem e começam a conversar com o Senhor. Moisés representando toda a lei aponta para o Cristo Redentor. Se a lei me condena, o meu Senhor me salva. Os profetas que profetizavam a respeito do Cristo era aqui representado por Elias. Porque na verdade, no final, gente, toda a Escritura converge, aponta para Jesus. Jesus é o centro. Eu vou repetir: Jesus é o centro. Jesus é o centro da minha fé. Jesus é o fundamento da minha fé. Jesus é o centro do universo. Porque na sabedoria e na soberania divina, Ele se tornou o centro de todas as coisas. Não porque Ele é maior do que o Pai ou maior do que o Espírito Santo. Deus quis assim, que pela vontade de Deus Pai, todas as coisas fossem estabelecidas. Através do Filho, todas as coisas viessem a ser executadas pela palavra. O próprio Senhor e o Espírito Santo aplica tudo isso no nosso coração. Mas Jesus é o centro de tudo, do plano de Deus para as nossas vidas. Então, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, apontam para o Senhor Jesus Cristo. Agora eu só quero te mostrar o desejo sem propósito. O desejo sem sentido algum. Eu já dei uma dica para vocês anteriormente, de Pedro aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o que estava na cabeça de Pedro, além daquela condição. O milênio chegou. O reino de Deus vai ser estabelecido. Moisés e Elias desceram. Não tem como. A lei
e os profetas. Não tem como. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Desceu para cumprir a vontade do Pai. Então o reino vai ser estabelecido. Mas tudo dá a entender que Pedro não tinha entendido ainda que Jesus Cristo é o próprio Deus que reina. Sabe por quê? Porque quando ele fala, Jesus, se o Senhor quiser, eu faço agora 3 tendas. Para Moisés, para Elias e para o Senhor. Sabe o que Pedro estava fazendo aqui, gente? Igualando Jesus com Moisés e Elias. Senhor, como Moisés é tão importante quanto o Senhor, como Elias, que representa a profecia, é tão importante. Desculpa, gente, estou um pouquinho gripado, então de vez em quando vocês vão me ver aqui. Mas, como Elias é tão importante como o Senhor, e como o Senhor é tão importante como Moisés e Elias, eu vou fazer 3 tendas aqui para representar a festa dos tabernáculos, que vai justamente mostrar que nós somos pessoas errantes, mas que o Senhor vai estar nos protegendo, e que o Senhor vai estabelecer o seu reino na face da terra. Gente, vocês estão acompanhando isso? Amém. Ele estava igualando Jesus com Moisés e Elias. Gente, Lucas 9:33 interpreta esse desejo sem sentido e sem propósito nenhum de Pedro. Lucas 9:33 fala assim: Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro não sabia o que estava dizendo. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não é igual a Moisés. Jesus é superior a Moisés. Vocês estão comigo ainda? Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem não está, diga amém. Amém. Opa, tem alguém que não está comigo aí. Seu herege. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Elias. Amém. Antes de eu fechar isso, olha só o assunto da conversa entre Moisés, Elias e Jesus. De novo, Lucas acrescenta, complementa a revelação sobre esse tema. E esses 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias que apareceram em glória. E falavam da morte, só Lucas relata isso. E falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então qual era o papo que Moisés, Elias e Jesus estavam tendo lá no monte da transfiguração? Da morte de Jesus. Mas talvez quando a gente fala de morte de Jesus, a gente não entenda plenamente o que quer dizer. Sabe por quê, gente? Porque morte aqui significa partida. Fala morte. Aqui é partida. Pai, o mesmo termo em grego que foi utilizado aqui é o mesmo termo em hebraico para êxodo. É a mesma coisa. Então, quando Lucas relata sobre o assunto, o papo que Moisés e Elias estavam tendo com Jesus, era o seguinte: eles estavam conversando sobre a partida de Jesus, sobre o êxodo de Jesus, que incluía morte. Estou falando alto, né? Aleluia. Eu estou ferindo muito os ouvidos de vocês? Ou eu estou acordando vocês? Aleluia. Morte, ressurreição e a essência. Jesus partiu para a missão, nos substituir na cruz. O castigo que nos traz a paz será sobre ele. Por causa dos nossos pecados ele morre. Só que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu, olha, coisa linda. Gente, o evangelho é lindo. Amém. Glória a Deus. Ele sai da vida para a morte. Êxodo. Depois ele sai da morte para a vida. Êxodo, partida. E depois ele sai
da humilhação para a glorificação do Senhor. Glória a Deus. Que é isso? Que coisa mais linda. Esse era o papo de Moisés, Elias e Jesus no Monte da Transfiguração. O êxodo pessoal de Jesus. Só que esse êxodo pessoal de Jesus iria carregar com ele um novo povo, uma nova geração, uma nova raça. Eu e você. Eu estava morto, parti para uma nova vida. Depois que a minha vida terminar aqui na terra, eu partirei para a eternidade para estar com Jesus na terra. Eu morri com Jesus, mas eu ressuscitei juntamente com Ele. Você percebe isso, gente? O que Jesus viveu, Ele transferiu para você. Vocês estão pegando isso, gente? Amém. Igreja Batista Bethesda, essa palavra é para vocês. Desculpa, minha filha. A minha filha estava ali assim do lado, suei o nariz, ela... Não tem jeito. Eu ia até cantar com o gel fluor lá. Eu ia até cantar com o gel fluor, mas não deu. Um dia, Jesus... Lembra dessa? Mas, gente, o êxodo de Jesus nos levou para um novo êxodo de redenção e glória. Dá vontade de ficar pregando para ele Jesus a noite inteira. Não vou ficar para essa pregação, Jesus. Então, morte é isso, gente. Então, o fato, sabe que eles estavam batendo um papo? Qual era o papo deles? A morte não será o fracasso do Messias. Aleluia! Êxodo, lembra? Vida, morte. Morte, vida. Vida e exaltação, glorificação. Olha só, a morte não será o fracasso do Messias, mas sim a consumação da obra redentora, cuja ressurreição evidenciou ou foi comprovada. Pela ressurreição também foi comprovada que Jesus Cristo ele nos salvou. A ressurreição é a comprovação de que ele é nosso redentor. Deixa eu terminar falando da quinta lição. Vocês me dão umas 4 minutos? Amém. Dão mesmo? Amém. Não vão ficar tristes comigo, não? Tá, depois eu pago então uma amém para vocês ali. Gente, vamos lá. Versículo 5 a 8. Eu preciso concluir, eu preciso completar essa mensagem para vocês. Diz assim, os versículos 5 a 8. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, preste atenção, tá? Os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aleluia. Gente, o fato é que Deus aqui confirma que Jesus Cristo é a razão e a concretização do seu plano salvador e de todos os seus propósitos. Há uma voz que confirma isso. A nuvem, nós sabemos muito bem, com a manifestação visível da presença de Deus, confirmando e aprovando a missão messiânica de Cristo, que incluía sua morte, ressurreição e ascensão. Mas eu queria me apegar nisso aí. Você pode ainda prestar atenção nisso? Pode? Pode? Você me ajuda nisso? Para eu completar a mensagem que Deus tem para essa igreja? Quando Deus fala, escutem o que ele diz, Pedro estava todo animadinho para fazer 3 tendas, igualando Jesus com Moisés e com Elias. Entendam Deus falando. A voz foi com tanta autoridade que eles caíram como bruços. Entendam! Ele é o meu filho amado.
Ele é a consumação de tudo que Moisés falou e revelou. Ele é a consumação e a revelação de tudo que eu planejei e revelei nos profetas das Escrituras. Então ouça ele, porque ele é maior do que Moisés, porque ele é maior do que Elias, porque ele não é mais um profeta, ele é o profeta, ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém. Glória a Deus. Sabendo ele, sendo ele a palavra viva, gente. É isso que Deus está falando. Ele é a palavra viva. Moisés falava dele, Elias falava dele, a lei apontava para ele, os profetas apontavam para ele. Ele é a própria palavra, ele é a própria revelação. Tudo que eles revelaram está nele. Ele é a plenitude da minha vontade, do meu querer para a vida de vocês. Então para com essa conversinha de querer igualar o meu filho ao demais. Ele é o Senhor da glória, ele é igual a mim, não há outro como ele. Escutem a ele. Amém. Parece que eu estou bravo, não estou bravo. Escutem a ele. Sendo ele a palavra viva, a própria voz dos profetas. O cumprimento de todas as profecias. Coloque toda a sua confiança nele e em sua obra redentora. Amém. Gente, a nossa confiança não está em Moisés. Nós honramos Moisés. Amém? Amém. Nossa confiança não está em Elias ou nos profetas. Nós honramos os profetas como homens de Deus que foram usados soberanamente para nos deixar a revelação sobre a vontade e o plano de Deus. Mas não há ninguém como Jesus. Tudo passa, mas o nosso Senhor permanece para sempre. Amém. Sabe por quê? Porque no final está escrito: não viram mais ninguém. Não viram mais ninguém, não viram mais ninguém, não viram mais ninguém, não viram mais ninguém, só Jesus Cristo. Sabe qual é a minha conclusão? Minha conclusão profética daquilo que eu queria gerar no seu coração? Jesus é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. O casamento não pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. Os teus planos pessoais não podem tomar o lugar de Jesus na sua vida. Pelo contrário, você tem que submeter tudo a Ele. Nada e ninguém pode tomar o lugar de Jesus na sua vida, porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele que deixou a sua glória nos céus. Ele se encarnou, se humilhou, se entregou por nós. Ele viveu perfeitamente aqui na terra. Ele pagou a nossa pena. O juízo de Deus foi sobre Ele. Ele foi moído e pelas suas pisaduras, por causa não de Moisés, não de Elias, mas por causa de Jesus, não por causa dos apóstolos, não por causa de Maria. Nós honramos todos eles, mas só tem um mediador entre Deus e os homens, só tem um Senhor entre Deus e os homens. Igreja Batista Bethesda, Jesus Cristo é suficiente e mais ninguém. Aleluia! Graças a Deus que eu não quebrei o acrílico. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria orar Aleluia. com vocês.